vamos falar do açúcar, um alimento, né, que a gente pode chamar aí de alimento, mas que a gente tem ele incluído em tantos lugares que a gente fica até um pouco perdido do quanto a gente consome de açúcar. Primeira coisa que é importante vocês saberem que o açúcar, ele é não só adicionado nos produtos ultraprocessados, mas a gente veio de uma cultura de que tudo é muito doce. Então, desde a época colonial, né, que da cana-de-açúcar, dos doces, a gente tem na nossa cultura sobremesas com muito açúcar. E aí essa questão da cultura trouxe isso para o ultraprocessado. Todos os alimentos ultraprocessados, eles têm uma quantidade de açúcar muito grande porque a população brasileira, ela gosta de tudo muito doce. Isso é visto em pesquisas e eu vi isso na minha tese de mestrado com o meu leite de soja. Com isso, a gente precisa entender que se você quer diminuir a quantidade de açúcar, e aí é bom você entender o porquê que a gente deve diminuir, como a gente consome muito açúcar, a maior parte das pessoas passa da recomendação, que seria de 5% de sacarose por dia, né, da quantidade aí total de açúcares, porque a gente tem que pensar em açúcar da fruta também. Isso é muito pouco. Quantidades assim que a gente adicionaria talvez num café, num suco ou numa bebida mais amarga. A gente não teria necessidade de consumir as outras coisas que têm açúcar. E eu, como eu sou contra, né, aquela coisa da proibição, de dizer que alimento é ruim e tal, eu considero que quando você tem uma sobremesa ou alguma coisa que você goste muito, né, o próprio biscoito, bolo e sobremesas, quindim, pudim, que a pessoa gosta, ela não deveria deixar ser radical e falar não vou comer mais, porque ela vai acabar comendo em outro momento e quando comer pode ser que ela coma até mais, como a gente já viu que a restrição traz a compulsão depois. Mas a questão da pessoa é entender aonde tem para ela tentar no dia a dia diminuir. Então, os ultraprocessados, eles são alimentos que têm muito açúcar, a gente sabe que tem no suco pronto, tem muito, no mate, no guaraná, nos biscoitos recheados e até no molho de tomate que a gente compra, tem muito açúcar. Então, criar o hábito de dar uma olhada se o açúcar é até o terceiro ingrediente, que aí a gente sabe que ele tem uma quantidade boa de açúcar, né? Atualmente existe um acordo entre o governo, o Ministério da Saúde e a ABIA, que é a Associação Brasileira de Indústrias Alimentícias, para a redução do açúcar em vários alimentos. Então ninguém vai perceber porque isso vai sendo gradativo, como a gente já falou em outros vídeos. O ideal é que a gente vai fazendo tudo gradativamente. Então, se eu quero diminuir o açúcar de um produto, eles vão diminuindo aos poucos para ninguém sentir. E se é possível através da indústria, é possível na nossa alimentação, né? Prestar atenção enquanto eu coloco no meu café, ou quanto eu coloco e ir tentando reduzir. Isso já é um ganho danado, tá? Em termos de saúde, porque a gente sabe que essa sacarose, ela tem vários efeitos na nossa saúde, principalmente a longo prazo. Tem uma questão importante que é com os idosos. Os idosos, eles têm uma perda das papilas gustativas e eles não sentem mais tanto o sabor de alguns alimentos. Então, muitas vezes eles querem botar muito mais açúcar num café ou numa bebida do que está acostumado, ou então eles tomam um produto que eles estavam acostumados e acham que aquilo não está com açúcar. Então, tem que tentar explicar isso para o idoso, mostrar que ali está com a mesma quantidade, ele que não está sentindo tanto, para ele tentar internalizar, né? Entender aquilo, para que ele não fique chateado e não tente ficar aumentando o açúcar, porque para ele vai ter que aumentar muito para chegar naquele paladar que ele tinha antes, e para ele vai fazer um mal danado essa quantidade de sacarose, tá? A sacarose, ela é um açúcar simples, e dentro do nosso intestino a gente tem a sacarase, que é a enzima que digere essa sacarose. E o fato de ser idoso ou quanto mais velho, né, as nossas vilosidades, microvilosidades já são afetadas e a minha sacarase já não tem numa quantidade tão grande quanto tinha. Então a minha digestão dessa coisa de digerir a sacarose pode estar prejudicada, principalmente depois de episódios de diarreia, e esse idoso pode vir complicar ainda com mais uma diarreia osmótica. Então o ideal é que não exagere em açúcar, com toda certeza. E por isso que eu falo da gente diminuindo o açúcar desde já, para a gente criar o nosso paladar com menos essa vontade de consumir açúcar, que é normal, é cultural, nós fomos criados, né, consumindo muitos doces, e isso não tem problema nenhum. Só que a gente não precisa comer quantidades
E aí eu aproveito para falar sobre a nossa relação com o açúcar no momento emocional. Quantas vezes a gente está chateado, ou está triste, ou está angustiado com algum tipo de sentimento que não é bom, e a gente busca, né, algum tipo, uma caixa de bombom, um chocolate, uma barra de chocolate, e come. Aquela sensação que nos dá no momento é maravilhosa, porque realmente ele tem esse poder de liberar neurotransmissores do prazer, só que em seguida aquilo acaba. E aí a gente entra numa culpa e às vezes numa azia e às vezes até numa diarreia. Então a gente precisa entender, quando vai consumir, a nossa relação, o nosso sentimento naquele momento, o que eu estou sentindo e por que eu vou comer isso. Tenta fazer isso. Isso às vezes não é feito da primeira vez, mas você consegue, os pacientes, quando eu falo, eles conseguem já não comer a barra toda, comer metade porque pararam para pensar, e por aí a gente vai conquistando a nossa relação boa, né, com o alimento, que a gente deve e pode consumir os doces e tudo que a gente gosta, sendo que não deveria ser diário e deveria ter um momento escolhido para você comer um pedaço, não tão grande, mas que você saboreie e come devagar e tenha o prazer que esse alimento te dá. E reduzir bastante os ultraprocessados, desde o pão que a gente come de forma, as bebidas e tudo que pode ser, que não foi produzido na sua frente, que veio da indústria, ou que foi feito até às vezes um pão doce na padaria, um bolo pronto, porque a gente não viu a quantidade de açúcar que foi colocada. E quando você faz em casa, eu considero extremamente bem mais saudável, porque você pode escolher a quantidade, você pode até colocar o que está ali na receita e consumir a fatia que você deseja, sem fazer grandes exageros.